Olá! Sejam bem-vindos a mais um Café com Fer. E hoje a gente vai falar sobre birras, as temíveis birras. E enquanto vocês vão entrando aqui, vão chegando, podem ir falando se acontecem birras por aí, com que frequência e se vocês lidam bem com essas birras ou vocês ficam loucas, surtadas, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre birras hoje. E pra quem tá acompanhando meus stories, percebeu que o meu filho não foi pra escola hoje, né? Porque, né, universo, trollador de mães, uma semana antes de entrar de férias, a criança fica doente. Pra gente antecipar as férias, a mãe se enrolar em todos os exercícios. Olha, ele tá com o dente sujo. Saiu. E a criança tá em casa, então pode ser que ele apareça por aqui, ou eu tenha que encerrar antes da nossa live. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Fé que vai dar certo, gente. Então vamos lá. Vamos falar sobre birras. As temíveis e apavorantes birras. E antes da gente começar mesmo, eu quero falar pra vocês que toda criança faz birra. E que as birras são saudáveis. Vocês acreditam nisso? Birras são saudáveis. Por quê? Porque se uma criança está fazendo birra, ela está colocando pra fora o que ela tá sentindo. E se ela tá colocando pra fora, aquilo não tá ficando preso lá dentro. E aí a gente pode ajudar a criança, né? O problema maior é quando a criança guarda tudo, internaliza tudo, né? E a gente não consegue ajudar, né? E a gente já sabe aí, né? Já existem algumas pessoas que falam que quando a gente vai guardando, o que a gente tá sentindo, a gente fica doente, né? E as birras são exatamente isso, uma comunicação, é uma forma da criança imatura, em desenvolvimento, expressar o que ela tá sentindo, né? E muitas mães falam assim, ai, meu filho não aceita não, ele não aceita que a gente contrarie ele, né? E sim, gente, tá tudo bem eles não aceitarem, né? E isso é exatamente... E olha lá. O marido tá lá, gente, ele não tá sozinho. E é exatamente... Eles... Até perdi aqui o pensamento. E é exatamente, né, deles não estarem guardando o que eles estão sentindo que a gente consegue ajudar eles, não é mesmo? E antes... Ó, vou até explicar pra vocês, ele tá fazendo birra porque ele ficou lá na mesinha dele brincando de Lego e antes de eu entrar aqui, ele derrubou um castelo que a gente tinha feito e ele não tá conseguindo montar de novo. E aí eu prometi pra ele que assim que eu saísse daqui, eu ia voltar lá e montar o castelo. Mas ele tá frustrado, né? Gente, ele ainda tá ficando sujo com esse batom. Socorro. Então vamos lá. Birras. Antes da gente entender o que a gente faz depois das birras, a gente precisa entender como que funciona o nosso cérebro, né? Porque assim a gente consegue entender como ajudar de uma maneira mais eficaz e mais assertiva a criança, de acordo com a idade dela, de acordo com o que ela tem de repertório, né? Então vamos lá, eu trouxe até um mini cérebro pra gente entender. Então, aqui está o nosso cérebro. Aqui é a nossa testa e aqui é a nuca, certo? Temos aqui um cérebro. Quando a gente nasce com isso aqui pronto, certo? Mas as conexões, as sinapses, né? As comunicações lá dentro ainda não estão maduras, elas ainda não existem. E o que acontece? Imagina que isso aqui é uma casa com 2 andares, né? Um andar de cima e um andar de baixo, né? O Daniel Siegel divide dessa maneira e deixa de um jeito bem visual e bem didático pra gente entender melhor, né? Então, assim, imaginem que é uma casa. Nesse andar de baixo aqui ficam as emoções, né? O nosso sistema límbico, o nosso cérebro primitivo. Onde estão as nossas emoções? E é onde fica na casa, né, as partes das necessidades básicas dessa casa, né? Então, tem um banheiro, tem a cozinha, né? Essa parte aqui, essa parte de baixo, o nosso andar de baixo, nosso cérebro primitivo, a gente já nasce com isso pronto, mobiliado, tá tudo ali arrumadinho na casa.
Todo mundo nasce assim. E o nosso desenvolvimento, ele vai sendo, e amadurecimento, ele vai sendo de trás pra frente. Então, daqui pra cá, né? A gente vai amadurecendo assim. E o que acontece? Aqui, esta última parte, o nosso córtex frontal, a última parte a ser desenvolvida e amadurecida, é onde está justamente a parte lógica, a parte racional, onde a gente pensa, onde a gente faz boas decisões, onde a gente pega o que a gente está sentindo e regula o que a gente está sentindo, onde a gente pega o que a gente está sentindo e a gente pensa, putz, o que é que eu vou fazer com isso, né? É a parte racional, onde a gente planeja, onde a gente pensa, onde a gente toma boas ações. E é a última a ser desenvolvida, né? E aqui que é o andar de cima da nossa casa. Então, imagine uma casinha, certo? Andar de baixo é onde estão os móveis, necessidades básicas, cérebro primitivo, tudo funcionando. Andar de cima, vazio, em construção. Tem só as paredes ali, ó, só as paredes. E ali dentro não tem móvel, só tá as ferramentas. A criança não sabe nem acessar esse andar de cima, porque nem escada tem quando ela nasce. E é justamente aí que entra os pais, né? A gente entra nesse lugar de ensinar a criança a usar as ferramentas que tá lá naquele andar de cima. Ensinar a criança a pegar essas ferramentas, a trabalhar duro e construir os móveis, a construir a escada, e uma escada sólida, em que a criança, a partir do momento em que ela tenha capacidade, ela saiba subir essa escada sozinha. E a gente vai ensinando ela a construir, usar as ferramentas que estão lá em cima e acessar essa escada do andar de baixo para o andar de cima, né? E isso é feito da dia para noite? Não é, gente. Isso aqui é tipo uma obra de igreja. Demora, e demora muito. Aqui começa a poder ser acessado a partir dos 4 anos. Alô, mães de 2 anos, não surtem. E termina aos 25, 26, 30 anos. Prova disso é adultos que fazem birra. Alguém conhece um adulto que faz birra por aí? Eu conheço alguns. E às vezes até eu mesma faço, porque às vezes eu fico nervosa, eu fico frustrada, e aí eu não consigo regular essa emoção, porque eu não tô conseguindo acessar o meu cérebro de cima, e aí eu grito, e aí eu explodo, e aí eu me arrependo depois, né? Porque eu também não tive essa inteligência emocional quando criança, e acessar esse andar de cima muitas vezes é difícil também até pra nós, né? É o nosso cérebro aqui desintegrado, né? O andar de baixo com o andar de cima. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo entender como que funciona o cérebro? Eu preciso que vocês me respondam para que a gente dê continuidade, certo? Então, assim, a gente entendendo como que funciona o nosso cérebro, entendendo que ele tá em desenvolvimento e esse amadurecimento aqui, ele começa aqui, né, de trás para frente, a gente consegue alinhar as nossas expectativas, né? E foi isso que eu falei ontem para uma mãe. Ontem uma mãe me perguntou na caixinha, não sei se vocês viram, né, por que ela ficava tão brava com as birras, tão frustrada com as birras. E aí eu falei pra ela que porque a gente tem dificuldade em lidar mesmo, porque é difícil a gente respeitar quando a gente não foi respeitado, né? E o que virou a chave aqui pra mim foi exatamente quando eu consegui alinhar as minhas expectativas. Por quê? Porque eu tinha altas expectativas em relação ao meu filho. Eu achava que ele já deveria agir de outra forma, eu achava que ele já deveria estar fazendo outra coisa. Eu achava que se ele não estava fazendo, então o problema era eu, a minha performance de mãe. Eu precisava que os outros me vissem como uma boa mãe, uma mãe que sabia educar. Porque eu era aquela mãe, gente, que via a criança fazendo birra na rua e falava assim, aquela mãe que não tinha filho, né? Filho meu não vai fazer isso. E isso é coisa de criança mal criada, isso é coisa de criança que não tem educação, isso é coisa de mãe mole, né? Eu pensava isso antes de ser mãe. Aí quando eu virei mãe eu falei assim, meu Deus, o negócio é muito mais embaixo. E aí foi estudando que eu falei assim, cara, não tem como eu esperar que ele não grite, que ele não bata, se eu faço isso e se ele ainda não tem essa parte aqui pronta, se ele não tem essas habilidades aqui prontas. Então eu preciso alinhar minhas expectativas. Não é diminuir minhas expectativas, é alinhar minhas expectativas
com o que ele é capaz de fazer, com o que ele está pronto e estruturalmente para fazer e com o que eu estou dando para ele de ferramentas para acessar esse andar de cima. O que eu estou ensinando para ele acessar esse andar de cima e construir ali, né, a casa dele. Por quê? Porque muitas vezes a gente alinha as nossas expectativas e aí a gente fica presa no é fase, né? É fase, vai passar. É fase, ele não sabe ainda fazer isso. Sim, é fase, mas que nem eu falo pra vocês todas as vezes. É que nem um videogame. É fase? É. A gente precisa saber que é fase? Precisa. Mas se a gente não trabalhar para construir essa escada, se a gente não trabalhar para equipar essa criança a aprender a usar o que tem lá no andar de cima, ela não vai ter repertório, e aí ela não passa de fase, e aí ela fica presa nessa fase eternamente, parecendo uma criança de 2 anos, sendo que ela tem 8 anos, né? Então, assim, a gente alinha as expectativas, mas a gente continua ensinando, a gente continua trabalhando dia após dia, plantando a semente, regando, para que quando ela esteja pronta, ela, opa, eu já sei fazer isso. Né? Porque não é assim, a partir dos 4 anos, isso aqui já está pronto para ser usado e vai até os 30 anos, que ela vai assoprar a vela lá, fez 4 anos. Agora você já pode controlar suas emoções, porque você já fez 4 anos. Não é assim? Se ela nunca foi ensinada antes, se ela não tem repertório, se ela não tem como olhar ali e falar assim, tá, quais são as minhas opções, o que eu posso fazer? Porque ninguém nunca me ensinou, ela não vai conseguir. Então a gente precisa trabalhar isso desde sempre, mesmo que a gente não consiga ver os resultados, sentir os resultados imediatamente, né? E a gente é muito imediatista. A gente fica querendo resultados imediatos, sendo que o resultado é a longo prazo. Aí a gente tenta uma coisa aqui e se frustra, aí a gente tenta outra coisa aqui e se frustra, aí a gente fala que já tentou de tudo e não funciona, e que não dá certo com o nosso filho, e biriribororó. É exatamente por isso, porque é a longo prazo, é todos os dias, repetição, constância. Desanima às vezes, gente, desanima. Mas eu estou aqui para encorajar vocês e falar que funciona, certo? Que dá certo. Que eu confio na neurociência. Então, pra mim, essa foi a melhor decisão que eu tomei pra minha família. Porque eu já consigo colher frutos, né? Então, confie. Garra no Buda e confie. Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu que o cérebro funciona desse jeito, né? Então, o que acontece na hora da birra? Na hora da birra, a criança pequena, ou as grandes, né? Tentam comunicar e expressar o que elas estão sentindo, o que elas estão precisando. Todo comportamento é comunicação. E aí, na hora da birra, a criança tá comunicando alguma coisa. Então, às vezes, ela tá frustrada porque ela queria um sorvete e não é hora do sorvete. Ou ela tá frustrada porque o Lego caiu no chão e quebrou todinho e ele não consegue montar de novo, certo? E aí, o jeito que eles encontram de comunicar isso, ou de comunicar o que eles estão precisando, é através do choro, da birra, às vezes da agressividade, às vezes jogando as coisas, às vezes fazendo manha. É a forma que ela encontrou, dentro do que ela sabe, de expressar o que ela precisa. Por quê? A criança não vai conseguir falar assim, meu Deus, estou extremamente frustrada porque eu queria tanto um sorvete e é hora do almoço e minha mãe não quer me dar um sorvete. Poxa, mãe, você não está entendendo o meu lado. A criança não consegue falar isso, gente. Ou vocês têm aí um gênio que consegue se expressar dessa maneira. Aliás, me contem aqui, quando vocês estão bravas, frustradas e chateadas porque o marido de vocês não fez alguma coisa que vocês pediram, ou deixou a toalha em cima da mesa, da cama molhada, mesmo vocês falando já 20 vezes que não era pra fazer, vocês conseguem ir lá empaticamente, de uma forma não violenta, comunicar pra eles o que vocês estão sentindo, sem culpar eles e sem virar os olhos, fazer bico, fechar as gavetas com raiva. E ele pergunta e fala assim, o que foi? O que tá acontecendo? E você fala, nada. E aí você começa a fazer várias microbirras, até ele desvendar o que você tá passando. Me contem aqui se alguma de vocês consegue fazer isso. Vocês percebem que isso
é uma birra nossa, é uma forma nossa de tentar comunicar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, de uma forma torta e equivocada, que é exatamente o que as crianças fazem. Só que, em teoria, elas ainda não têm essa parte aqui madura, né? Elas não têm ainda essa parte aqui construída. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a gente tem que entender que na hora da birra, do caos, a criança tá tentando se comunicar. E aí, o que acontece, né? Ela tá frustrada. O cérebro primitivo aqui foi ativado. Ela tá frustrada, ela tá chateada, ela tá com raiva, ela tá com ódio, ela tá nervosa, ela tá triste. E ela não sabe expressar isso de uma maneira respeitosa, ela não sabe expressar isso de uma maneira que a gente entenda. E aí a forma que ela encontra de expressar isso é o que a gente chama de mau comportamento e o que a gente chama de birra. A birra é uma explosão emocional, é um vômito emocional. E aí, o que a gente faz se uma criança vomita? Quando ela tá passando mal, ela tá lá no shopping e ela vomita. A gente vai lá, ajuda. A gente vai lá e tenta ver o que ela precisa. O que será que aconteceu? Será que ela comeu alguma coisa estragada? Será que ela tá doente? Será que é a garganta? O que será que essa criança tem que ela tá vomitando? Vamos levar num médico, né? A gente ajuda. A birra é um vômito emocional. Aquilo dói tanto, aquilo tá grande demais, forte demais, que ela põe pra fora, né? Aquela explosão emocional. E a gente precisa o quê? Ajudar. Que nem a gente ajuda na hora que ela vomita a comida inteira do estômago dela. Calma, Thalita. Vamos chegar no que fazer. Fica aqui comigo. Então, a gente precisa ajudar a criança. E o que a gente faz para ajudar a criança? Na hora da birra, na hora desse caos emocional, desse vômito emocional, gente, me escuta. Não adianta dar palestrinha, não adianta dar sermão, não adianta ficar falando na cabeça da criança. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E não porque ela não quer te ouvir, porque ela é teimosa e porque ela tá te manipulando. Não. É porque o cérebro de baixo, primitivo, está ativado e o córtex frontal, que é o responsável por escutar, por tomar boas decisões, conversar, tá desligado, né? Essa conexão aqui não tá existindo na hora da birra, né? É como se tivesse alguém ali na escada falando assim, você não vai subir. Se acalma que você não vai subir. E aí, a gente precisa exatamente isso. Esperar essa emoção sair pra criança conseguir acessar o cérebro de cima. E aí, o que a gente faz pra criança conseguir acessar o cérebro de cima? A gente acolhe. A gente acolhe no caos e educa na calma. Acolhe no caos, educa na calma. Que foi o que eu falei com vocês semana passada. Acolhe no caos e educa na calma, certo? Por quê? Porque ela só vai conseguir acessar o cérebro de cima. Nossa, hoje tá... Agora tem obra. Gente, tá maravilhosa essa live. O caos reinando aqui. A gente acolhe no caos e educa na calma. Porque na hora que ela tá na explosão emocional, no vômito emocional, precisando colocar aquele sentimento pra fora, ela não consegue acessar a parte racional, ela não consegue acessar o andar de cima. E as emoções, os sentimentos, eles são como um balanço. Eles vêm e vão, vêm e vão. A criança não vai ficar ali eternamente. Ah, mas meu filho fica 40 minutos. Tá, e aí já é outra história, porque ele fica 40 minutos porque ele tá precisando colocar aquilo pra fora. Talvez ele não tenha espaço, talvez aquilo foi acumulando, né? Então, assim, são casos isolados que a gente precisa olhar. Mas, normalmente, a gente acolhe no caos, a criança se acalma, o cérebro dela sai do modo reativo, do modo luta ou fuga, porque quando acessa isso aqui, é luta ou fuga. Imagine que a gente tá no meio de uma selva. Isso é resquício do nosso cérebro primitivo, né? Na época que a gente era homem das cavernas. Imagina que a gente tá numa selva. E aí a gente vê um leão. O nosso corpo, automaticamente, ao ver um leão, ele manda mensagens para o nosso corpo, ativa o nosso sistema
para que a gente lute ou fuja ou paralise. Então vocês podem perceber que na hora da birra a criança ou ela luta, ou ela foge, ou ela paralisa, né? E o paralisa é mais por questão de medo às vezes, né? Então assim, o nosso corpo dilata a pupila, acelera o batimento cardíaco, manda sangue para as nossas pernas pra gente dar no pé, ou manda sangue para as nossas mãos pra gente lutar, né? E é isso que acontece com as crianças na hora da birra, porque elas só estão agindo ali com o cérebro primitivo, luta ou fuga. E nessa hora adianta falar alguma coisa, gente? Não adianta, né? Então quando a gente acolhe, a gente ajuda as crianças a acalmar e reorganizar, né? Sair dessa explosão aí de luta ou fuga para depois a gente conseguir conversar. E aí o que a gente precisa entender é que acolher o sentimento da criança ali na hora da birra não é reforçar um mau comportamento, não é mostrar pra ela que o que ela tá fazendo tá certo, não é parar por aí, tá? Então assim, quando a gente acolhe, a gente tá simplesmente mandando a mensagem pra criança de que tá tudo bem sentir o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo e eu te amo, independente do que você está sentindo ou do que você fez. E elas precisam ter essa certeza, sempre, de que a gente ama elas, independente do que elas pensam, do que elas sentem. E a gente reforçar essa crença, né? Então, quando a gente acolhe, a gente tá fazendo exatamente isso. A gente vai dar o sorvete porque a gente acolheu? Não. Né? O limite continua existindo. Eu entendo que você quer um sorvete. É muito gostoso um sorvete. E não tem sorvete agora. Eu entendo que você queira muito aquele brinquedo. E hoje a gente não vai comprar brinquedo nenhum. Vocês percebem que a gente acolhe no caos e o limite continua? Se a gente cede ao limite, ou ao pedido da criança, ao desejo dela, porque a gente quer que ela pare de fazer birra, porque a gente não tá aguentando, porque ela tá sofrendo, porque a gente tá sem paciência, a gente tá sem tempo, aí a gente tá cedendo e sendo permissiva. E aí a gente tá criando um processo, porque a criança vai entender que quando... Aí a gente diferencia as birras do andar de baixo da casa com a birra do andar de cima, né? Quando a gente dá o que a criança tá querendo, porque ela começou a chorar, ela começou a gritar e chegou num decibéis que a gente não tá mais aguentando, ela vai aprender que todas as vezes que eu chorar e que eu gritar até esse nível aqui, eu consigo o que eu quero. E não é que ela tá manipulando a gente, a criança não tem essa estrutura cognitiva de manipulação, gente, mas ela aprende o processo, assim como ela aprende que é banho, jantar e dormir, ela aprende que eu choro, eu grito, eu consigo, tá? Então é um processo que nós adultos criamos. Então vejam bem, né? Acolher o sentimento não é ceder ao comportamento. Deixa eu ver. Ah lá, meu celular caindo, que tem uma pergunta aqui. Negociar as birras? Exatamente isso, não é que exatamente isso, não é que ela vai negociar as birras, ela vai aprender o processo que a gente criou. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil lidar com a birra, às vezes a gente tá, né, exausta, e é por isso que não tem como lidar bem com as birras se a gente não se coloca nessa conta, se a gente tá aí só na maré, achando que a culpa é a criança, e a gente não olha pra gente, a gente tá sobrecarregada, a gente vai só indo, cansada, a gente não vai conseguir lidar com as birras, porque a gente fica no nosso limite. Então pensa só, se eu estou cansada, exausta, sobrecarregada no meu limite, a todo momento a minha panela de pressão tá assim, ó, prestes a explodir sempre. E aí a criança tá ali, precisando de ajuda, numa explosão emocional, onde ela derrubou um copo, e aí a gente explode por causa do copo, e nem era sobre o copo, era sobre toda a nossa panela ali, a gente vai ter muito mais dificuldade em lidar de forma respeitosa, porque a gente não tá tendo nada pra dar. Então, assim, a gente precisa se colocar nessa conta e entender que a gente também é prioridade. Então, é deixar alguns pratos cair, escolher quais pratos vão cair, porque se a gente quer educar a criança com respeito e lidar bem com as birras, a gente precisa estar bem com a gente mesma também, né? Então, assim, acolhe no caos e educa na calma, pra ela conseguir acessar aqui. Então, a gente vai acolher no caos a criança pra ela reintegrar essas emoções,
passar essa explosão emocional. E aí a gente passa pro segundo passo. E o que eu vejo muitas vezes é, a gente acolhe no caos, acolhe na birra, né? Deixa aquilo... Às vezes a gente até... como que eu posso dizer? Às vezes a gente até coloca mais... Não é pressão, esqueci a palavra, gente. Às vezes a gente coloca até mais foco naquilo sem precisar, né? A gente não precisa ficar remoendo aquele acolhimento ali, porque às vezes não é nada demais, né? Então, assim, ai, filho, que nem, ó, o Léo derrubou lá o Lego. Eu tava lá na hora que ele derrubou. Eu podia ter atrasado aqui e falado, não, eu vou arrumar aqui pra você, não chora, para de chorar, não sei o quê, porque eu preciso fazer não sei o que do trabalho. Eu podia ter feito isso também, podia, né? Mas eu tinha um compromisso e eu já tinha explicado pra ele que ele ia ficar em casa hoje, mas que eu ia trabalhar e que ele precisava brincar sozinho. Então, na hora que derrubou, eu vi que ele ficou frustrado e eu falei assim, olha, eu tô vendo que você tá frustrado, né? E agora derrubou tudo, então vamos fazer assim, ó. Eu vou lá pra minha reunião, você pode tentar montar aqui sozinho. Se você não conseguir, quando eu voltar, eu te ajudo a montar, né? Mas eu podia ter remoído ali. E o que que eu ia ensinar isso pra ele, né? Eu ia tirar dele essa capacidade, essa oportunidade de lidar com as frustrações, de criar resiliência, né? De poder aprender com os erros dele. Por que que o Lego caiu no chão e derrubou tudo? Porque ele segurou no lugar errado, né? Não foi ele que jogou, não fui eu que derrubei, ele segurou no lugar errado, né? Então, assim, são nesses micros momentos que a gente vai ajudando a criança a ganhar resiliência, né? A fortalecer esse músculo do desapontamento que a gente chama, né? Não é um músculo, tá, gente? É só uma forma de vocês entenderem que a gente exercita aqui também. E aí, é nesses micro momentos que isso vai acontecendo. E aí, o que acontece, gente? Lá, quando a criança tem 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que ela ainda não tem nem essa parte aqui pronta, né? Que só começa lá com os 4 anos. E ela já apresenta esses momentos que o pessoal chama de terrible two. A gente vai trabalhando isso, né? E aí, quando chega lá na fase que ela tá pronta, ela já consegue lidar com isso melhor, né? Vocês perceberam que ele não veio aqui. O pai dele tá lá, mas o pai dele tá em reunião também. Então, sim, ele resolveu o problema dele de alguma maneira que eu vou descobrir na hora que eu sair, que eu sair daqui, né? Mas se a gente fica salvando eles a todo momento também e fica acolhendo, e eu falei isso nessa semana também, acolhendo com a intenção de parar o que eles estão sentindo, de minimizar o que eles estão sentindo, isso é ruim pra eles, né? O acolhimento não é pra parar e fazer eles pararem de sentir o que eles estão sentindo. Não é pra parar o choro, não é pra parar a birra. O acolhimento é pra reforçar a crença de tá tudo bem sentir o que você tá sentindo e eu te amo independente do que você tá sentindo, né? A gente não faz o acolhimento. Muitas mães falam assim, eu acolho, mas ele continua chorando, ele continua fazendo birra. Eu falei, tá, mas o acolhimento não é pra parar isso. Às vezes para, porque era só isso que a criança precisava. Ela precisava se sentir vista, ouvida. E quando a gente acolhe, a gente tá fazendo isso. Mas muitas vezes só isso não é o suficiente, ela precisa colocar aquilo pra fora, entende? Então, nossa intenção ao acolher no caos não é de parar o que tá acontecendo. É simplesmente, eu te entendo, aquele tapinha nas costas do tipo, putz, eu te entendo, é foda. É simplesmente isso, né? E aos poucos, é exatamente isso, Angélica. Aos poucos ele vai aprendendo o que ele tá sentindo, aos poucos ele vai aprendendo o que o corpo dele manda de mensagem, né? Esses dias eu tava lendo um livro pro Léo, de emoções, e aí tinha lá da frustração. A frustração é isso, a frustração é aquilo, falando o que eram as frustrações. Aí ele, eu fico frustrado quando eu não consigo montar Lego. E ele mesmo identificou, ele sabe que ele fica frustrado. Ontem eu tava brincando com ele de um joguinho de jogar bolinha e eu errava, eu fazia, tipo, mas é porque eu sou animada nos jogos. Aí ele, você tá frustrada, né, mamãe, porque você não tá acertando a bola. Então, nesses movimentos aí que eles vão aprendendo, porque eles percebem que a gente sente, que eles sentem. E aí a gente vai criando, né, essa inteligência emocional, que é exatamente isso, pegar o que eu tô sentindo e lidar com o que eu estou sentindo. Como eu vou expressar o que eu estou sentindo. A inteligência emocional é justamente essa habilidade da gente pegar o que a gente está sentindo aqui no andar de baixo
e acessar essa escada. É a velocidade, né? Que a gente pega o que a gente sente e a gente pega o que a gente vai fazer com o que a gente sente, né? Isso é inteligência emocional. E, dito isto, né? Então, acolhe no caos e educa na calma. Por quê? Porque a gente precisa, gente, passar pro segundo passo. Eu vejo muitas pessoas presas aqui, ó, só acolhendo, só acolhendo, só acolhendo. E o acolher é o grande primeiro passo. É o passo mais importante, porque é no acolhimento que a gente gera conexão, né? Conexão antes de tudo. A gente primeiro conecta para depois a gente direcionar. A gente primeiro conecta para depois a gente ensinar e educar, né? Se a gente já pular aqui o acolhimento e querer já educar e ensinar na palestrinha ali na hora, não vai ter aprendizado, né? Porque para ter aprendizado a gente precisa estar com um cérebro calmo, um cérebro ligado, né? A parte racional aqui para ter o aprendizado. E aí quando a gente fica preso aqui só no acolhimento, só acolhendo, só acolhendo, só acolhendo e não ensinando para a criança o que ela pode fazer numa próxima vez, o que ela pode fazer de diferente, o que ela pode aprender naquela situação, ela não sabe o que fazer. E aí todas as vezes vai ser o caos e a birra do mesmo jeito, 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 porque ela não tem repertório, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como acessar o andar de cima, ela não sabe como subir as escadas, né, pro andar de cima. Então a gente precisa fazer esses dois movimentos, né, e eu vejo, que nem eu comentei com vocês, por conta desse boom de consciência, e que é ótimo a gente ter tido consciência de que a gente precisa acolher a criança e validar o que ela tá sentindo, a gente parou aqui e esqueceu de vir pra cá, né? Então, assim, acolhemos no caos, tá todo mundo aí já, me respondo, tá todo mundo aí já consciente de que a gente acolhe no caos, que a gente pode acolher, que tá tudo bem, que é importante. Tá todo mundo acompanhando aqui? Me digam, falem comigo. Ah, fazer camisetas, acolhe no caos, educa na calma. Vou fazer, gente. Alguém dona de camiseta aí quer fazer camiseta? Ok, estão todos me acompanhando. Certo? Aí, a gente educa na calma. Certo? Então, depois que a criança passou de gritar, parou de chorar, a gente vai lá e volta e conversa sobre o que aconteceu, né? Olha, eu vi que você ficou frustrado, que o Lego caiu e quebrou tudo, né? Pois é, acontece, né? Da próxima vez, a gente segura o Lego por baixo, para que isso não aconteça. E aí a gente foca em soluções, né? Que foi o que eu fiz com ele. Agora, eu não consigo te ajudar. Então, você pode me esperar pra gente montar junto quando eu terminar a minha reunião, ou você pode ir tentando montar aqui sozinho, e eu tenho certeza que você consegue dar aquela encorajada, e na volta, se não der certo, eu te ajudo. Percebem? Eu acolhi no caos, e aí depois eu foquei em soluções. Eu mostrei pra ele o que fazer de diferente de uma próxima vez pro Lego não cair. Eu mostrei pra ele quais eram as nossas opções ali diante daquele problema. Esperar eu voltar, ou ele começar a fazer o trabalho e eu depois termino, caso ele não tenha conseguido. Percebem? Que depois a gente volta e educa, né? Então, se vocês quiserem me dar algum exemplo aí de birra, de que aconteceu aí, eu consigo ajudar vocês de uma maneira mais real pra vocês. Mas, por exemplo, do sorvete. A criança tá lá dando birra porque ela queria comer sorvete de chocolate e é hora do almoço, né? A gente acolhe, valida o que ela tá sentindo, puxa, sorvete é legal. Também queria sorvete. E agora é hora de almoçar. O limite tá ali. Agora é hora de almoçar. Depois que ela acalmar, né, ficar chateada, fala assim, olha, eu vi que você queria muito sorvete, então vamos lá ver no nosso calendário o dia que a gente pode colocar pra tomar sorvete? Porque aqui em casa, por exemplo, os doces são aos finais de semana. Então ele já saberia previamente que a gente tem sábado e domingo pra colocar o sorvete. Eu ia colocar lá no calendário o sorvete e ele ia se sentir visto e valorizado, porque ele já sabe que naquele dia vai ter, né? Então ele percebe que ele foi ouvido, né? Que aquele desejo dele, necessidade dele foi ouvida. Só que muitas vezes, gente, o caos ali,
acontece e não é exatamente sobre o sorvete. Sabe aquela criança que fez birra por causa do sorvete, aí depois fez birra por causa do banho, aí depois fez birra porque o Lego caiu, aí depois fez birra porque caiu um pingo de água na roupa dela, sabe? Essas birras com alta intensidade e frequência várias vezes ao dia. É porque a gente precisa olhar além das birras, olhar além daquele comportamento ali, né? Uma criança que tá fazendo birra a todo momento, várias vezes ao dia, é porque tem mais coisa aí por trás dessa birra. Não é só sobre o sorvete, né? Tem mais coisa, né? Ela tá cheia ali, precisando pôr pra fora a todo momento. E aí, às vezes, pode ser fisiológico, como sono, fome, cansaço. Ou, às vezes, pode ser alguma coisa maior, né? Pode ser falta de conexão, falta de se sentir amado, visto, pertencente. Não que ela não seja, mas às vezes a forma que a gente expressa, que a gente comunica, não é a forma que ela tá entendendo, não é a forma que ela tá absorvendo. E aí a gente precisa olhar pra isso, né? Então, que nem eu comentei pra vocês, né? O Léo veio de umas semanas cheio de compromisso, cheio de coisa, cheio de horário. E aí, no sábado à noite, eu percebi que ele desregulou, né? Ele não faz mais essas birras, né? Fortes e intensas, né? Ele faz essa, tipo, ele deu pôs pra fora ali a frustração e resolveu, né? Então, assim, ele não tem mais essas birras muito intensas. Só que no sábado aconteceu isso, né? Ele começou a chorar e ele não parava. Ele mesmo falava, não consigo parar de chorar. E chorava. Por quê? Ele precisa, e eu já observei que ele precisa diariamente de momentos sozinho, de momentos em que ele brinque sozinho, que não tenha ninguém falando na cabeça dele, que não tenha ninguém guiando a brincadeira e dando comandos. O que acontece na escola? O que acontece no dia a dia? E aí emenda nos finais de semana. Vamos logo que tem horário, vamos que tem isso, vamos que tem aquilo, vamos logo pra isso, vamos logo pra aquilo. Mesmo que sejam coisas que foram legais pra ele, ele sente falta desses momentos. E eu percebo que esses momentos ajudam ele a se regular, né? Ele a lidar com ele mesmo, ele tá ali com os próprios pensamentos. Então, no sábado, como ele veio vários dias sem isso, ele explodiu, né? Ele entrou, assim, no limite dele. E aí, no domingo, eu desacelerei, eu tinha compromissos, eu desmarquei e fiquei em casa, tipo assim, sem horário. A gente acordou, a gente foi indo, comeu, aí ele brincou, e aí ele ficou o dia inteiro brincando de Lego, né? Ele chamava a gente pra brincar, pra montar, a gente sentava do lado dele, ele falava assim, não, eu vou montar sozinho, você só olha. E a gente ficava lá olhando, né? Então, assim, é importante a gente olhar além do comportamento, porque senão a gente fica ali nas birras só apagando incêndios, micro incêndios. A criança chora, a gente acolhe e apaga aquele incêndio. A criança surta, a gente acolhe e apaga aquele incêndio. Vai apagando incêndios, micro incêndios. E aqueles incêndios continuam sentando, porque a gente só tá apagando os foquinhos de incêndio. A gente tem que ir lá na causa, na raiz, né? Entender por que ele tá fazendo aquilo. É que nem quando a criança tá com febre. Se a criança tá com febre, a gente fica ali só dando remédio pra febre. Aí a febre baixa, aí volta, a gente dá remédio. A febre baixa, volta e dá remédio. A gente fica ali, só dando remédio. E a gente precisa ver o foco. De onde tá vindo aquela febre? É uma gripe? É um resfriado? É uma garganta? É um ouvido? É uma virose? Do que é? Da onde tá vindo aquela febre pra gente ir lá na raiz, lá no foco e acabar com aquilo, né? E é exatamente isso, né? A gente precisa olhar as birras de um outro lugar, pra gente não ficar só aqui apagando fogo, apagando incêndios. Porque aí, o que acontece? Que nem eu falei no início da live, não existe criança que não faz birra. Mas existe crianças que fazem mais birra do que outras, né? E por quê? Porque a gente fica nesse incêndio aqui, ó, só nos incêndiozinhos e não olha lá na base. Então, assim, quando a gente começa a acolher, lidar com respeito, olhar o todo, olhar o que tá de trás desse comportamento, a gente consegue diminuir e espaçar a frequência dessas birras. Em vez delas ficarem intensas a todo momento, a gente consegue deixá-las mais espaçadas e mais raras, né? Então, assim, aqui a gente fica dias sem birra, né? Porque eu não considero aquilo que ele fez agora, apesar de ter falado pra vocês, uma birra. Ele só tava pondo a frustração pra fora,
né? Ele não fez uma birra. Aliás, não a birra que as pessoas costumam falar, né? Porque a birra é uma expressão, né? Então, pra mim, ele fez ali, expressou e tá tudo bem, né? Então, é fácil de lidar com ela, né? Mas quando a criança não tem esse sentimento de que ela é amada, que ela é vista, que ela é valorizada, que ela tá ali conectada, que ela sabe o que esperar, né? Ela tem ferramentas para acessar o andar de baixo pro andar de cima, ela vai ficar fazendo birra o dia inteiro, a todo momento, né? E aí que entra o nosso cérebro maduro, de olhar além, certo? Deixa eu voltar aqui que tiveram algumas perguntas. E aí eu vou responder algumas e vou sair, minha gente, porque, né, a criança tá em casa. E eu acabei de escutar eu acho que ele está no banheiro. Mesmo na calma, meu filho de 4 anos não gosta de escutar, mas falo assim mesmo porque só conversar com ela não tá resolvendo. Às vezes, esse não gosta de escutar é porque mesmo depois da calma, que a gente acolheu no caos, a gente vai lá e dá a palestrinha. A gente dá o sermão, a gente envergonha, chama atenção e não se conecta primeiro, né? Não escuta a criança. A gente chega lá querendo dar um ensinamento. E isso desconecta, né? Ninguém gosta de ninguém falando na orelha, né? E às vezes eles, dependendo da idade, né? Eles percebem que eles erraram, eles já sabem que eles erraram, mas eles não controlam os impulsos. Então, depois que ela faz, ela já percebeu que ela fez errado. Então, não adianta a gente chegar lá e jogar mais peso, mais vergonha, mais culpa, sabe? Porque isso afasta. E aí ela não aprende, ela não escuta realmente, né? Tipo, eu não vou escutar. Tipo, eu não vou. Então, assim, a gente precisa conectar, entender também que a forma que a gente aborda nesse depois faz diferença, né? Minha filha quer fazer tudo sozinha, fica muito frustrada em situações que não deixamos ela fazer e faz muita birra. As crianças, Luana, elas querem, elas buscam esse sentimento de se sentir capaz e pertencente, né? Elas buscam autonomia. E isso é ótimo, ótimo, ótimo. Elas precisam disso. Então, tente deixar ela fazer tudo que ela puder, tudo que ela quiser, né, dentro dos limites aí da segurança e tudo mais. E avalie, assim, né, por que vocês não querem deixar ela fazer? É porque é mais rápido vocês fazerem? É porque vocês estão sem tempo? Então, assim, se organizem para dar mais tempo para ela. Ah, é porque é muito perigoso. Então, será que não dá para ensinar ela? Ou será que não dá para deixar ela fazer uma parte do processo ou dar uma outra tarefa para ela que ela possa fazer para que ela ainda sim se sinta incluída, que ela sim ainda se sinta parte e se sinta capaz, para a gente não ir minando essa confiança e essa autoestima? Ó, bebê de 1 ano, quando não deixo pegar algo que ele quer, se bater e puxa os cabelos. Semana que vem eu vou falar sobre crianças que batem, tá? Porque a gente precisa falar outro. Tem essa parte da neurociência também, mas a gente precisa direcionar de outras maneiras. Às vezes preciso desligar a TV e ele já deu uma birra enorme por isso. Ainda dá. Ele diz o tempo todo que só vai se acalmar se ligar a TV. Demorou uma meia hora para ele chorar e gritar. Então, maternar com 2, né? O que acontece é que as telas, elas ainda têm um agravante, né? As telas, elas agem no centro de recompensa do nosso cérebro. Então, na hora que a gente está assistindo, a gente está inundado de dopamina, né? A gente está quimicamente mudando o cérebro da criança. De todo mundo, né? Dopamina. E aí, na hora que a gente desliga, essa dopamina despenca, que é o hormônio do bem-estar, e aí a frustração é enorme, gigantesca. É como se fosse uma abstinência. E dependendo da forma que você usa as telas na sua casa, né? Se tem limite, se não tem limite, quanto tempo que ele assiste, se você usa as telas para acalmar, para deixar ele se acalmar, ele não vai saber se acalmar, né? Que nem ele fala, eu só vou me acalmar se ligar a televisão. Porque talvez em algum outro momento a gente deu a televisão e falou assim, ai, você tá nervoso, ai, ele tá chateado, ai, ele tá, nossa, ele não consegue esperar porque a comida tá demorando, vamos colocar uma tela pra ele, né? E aí o que acontece? A gente usa as telas como uma chupeta eletrônica. E aí o fato da gente dar a chupeta eletrônica pra eles acalma, porque libera dopamina. É a mesma coisa que quando a criança tá chorando, a gente dá a chupeta, ela suga e ela se acalma.
E aí a gente dá as telas e ela se acalma. E aí quando não tem telas ou quando a gente resolveu que a gente não vai dar mais telas, ela não sabe se acalmar de outro jeito, né? É um pedido de socorro mesmo. Ele realmente faz essa birra, não é porque ele quer ver televisão, olha só como ele é manipulador, ele quer ver que eu vou dar a TV pra ele de novo. Não é. É tipo um cérebro em estresse, né? Cai a dopamina e aí ele entra no estresse, no cortisol, e aí a birra é gigantesca mesmo. Por isso que a gente, depois que acabou, foi brincar como se nada tivesse acontecido. Porque, né, passou. A emoção vem e vai, né? Incêndio atrás de incêndio, exatamente. Cari. Acho que é Cari, né? Temos que olhar além do incêndio, gente, dos focos, e lá na raiz do nosso problema. Obrigada, Thaís. Bom, as outras perguntas, gente, como foi no meio de coisas que eu estava falando, eu fiquei perdida, né? Então, vamos lá. Resuminho. Aprendemos sobre o cérebro, né? Como ele funciona. Cérebro de baixo, cérebro de cima. Essa parte aqui não está desenvolvida, certo? A gente acolhe no caos e educa na calma. Acolhe no caos e educa na calma. Porque esse cérebro aqui precisa estar se comunicando, cérebro de baixo com o cérebro de cima, para que exista aprendizado. E a gente não pode ficar só aqui no acolhimento, porque senão a criança fica dando birras a todo momento. E a gente precisa o quê? Olhar além das birras, porque às vezes não é sobre o sorvete que caiu, às vezes é sobre falta de conexão, de pertencimento, de se sentir amado, não que ele não seja, de se sentir capaz, de se sentir pertencente, porque às vezes a nossa dinâmica e as coisas, micro coisas que a gente vai fazendo durante o dia, vai passando outra mensagem para a criança. E aí, na hora das birras, na hora do caos, da frustração, é a forma que ela encontrou de se comunicar. Todo comportamento é comunicação e a gente precisa decifrar o que eles estão tentando comunicar pra gente conseguir ir lá na raiz do problema e não ficar só apagando incêndios e aí então diminuir a frequência e a intensidade dessas birras e deixar elas mais espaçadas, certo? Aí, ó, na rua quando acontece toda essa explosão, como agir? Eu vou lançar um reel sobre isso e é exatamente a história que eu contei do vômito. Gente, se a criança passar mal na rua e vomita, tipo, vomita mesmo, a gente ajuda, a gente não fica com vergonha, a gente não fica preocupada com os olhares, as outras pessoas vêm, nos ajudam, perguntam se a gente precisa de ajuda. Por que que quando a criança faz birra, a gente fica? Vocês têm um chute? Porque a gente tá preocupada com a nossa performance de mãe. É o nosso ego ali precisando da validação dos outros para os outros não nos acharem uma mãe merda, né? E eu tô falando isso porque eu também me senti assim. E às vezes eu ainda me sinto, né? Ainda mais porque eu trabalho com isso. Fico assim, meu Deus, meu filho tá fazendo... Meu Deus, o que vão achar? É uma fraude essa pessoa. Mas aí eu entro na minha bolha e lembro que o que o meu filho pensa e sente importa muito mais do que aquela vozinha sente e pensa sobre mim, sobre a minha performance de mãe. Eu nem conheço aquela senhora. Por que eu tô preocupado com o que ela acha de mim? Não faz sentido. E aí eu foco na criança. Ele importa mais. O que ele sente, o que ele precisa, importa mais. E se tá difícil demais pra mim, eu cato ele e vou pra um lugar reservado, né? Eu não preciso lidar ali na hora com aquilo. E provavelmente, gente, se a criança tá fazendo birra no shopping, na rua, é porque você colocou um limite, né? Se você tivesse cedido ao comportamento e sendo permissiva, a criança não ia estar dando birra, né? Se você colocou um limite, ela tá fazendo a birra justamente por isso. Então, se a sua preocupação é que você... Ai, ela vai achar que eu não dou limites para essa criança. Minha senhora, ela está fazendo birra porque eu dei o limite para ela, tá? Então, né, gente, abstrai, respira, agarra o Buda e foca na criança que está em desenvolvimento e que precisa de um adulto maduro, um adulto calmo para lidar. Inclusive, na hora que a criança tá aqui, ó, cérebro primitivo, caos, birra, se a gente se une ao caos
e tenta resolver ali também na hora que a gente tá com a cabeça quente, na hora que a gente também tá no modo luta ou fuga, vai ser disputa de poder e a gente vai entrar no caos e a coisa vai desandar e a gente vai ganhar, porque a gente é maior e mais forte que a criança. Mas a gente vai estar ensinando? Não, porque todo aprendizado tá atrelado à emoção que ele carrega junto. E aqui a gente só tá com emoções fortes, né? Emoções difíceis, né? E não tem aprendizado. A gente precisa conectar, gerar conexão, gerar um sentimento bom pra gerar o aprendizado em cima daquilo, certo? É difícil mesmo controlar as telas. Eu também gosto de assistir, Suzy, né? Mas se a gente quer mudanças, a gente precisa começar em nós, porque, né? Teoricamente somos o cérebro maduro dessa relação. É sempre uma construção. Queria muito que a minha cunhada te acompanhasse para lidar melhor com os meus sobrinhos. Eu acompanho sempre, mas dificilmente dá para aplicar com eles, porque não tem costume. Compartilha, né? Fala assim, olha, eu vi um negócio muito bom, amiga. E compartilha lá. E aí o que ela vai fazer com isso é problema dela, né? E você faz o que você puder quando você estiver junto com eles, né? Se uma pessoa for esse lugar de acolhimento, de sentir que eles estão sendo vistos, valorizados, você vai ver que com você eles vão agir diferente, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agora eu vou lá porque a minha criança está aqui em casa, está me esperando. E a gente se fala depois, certo? Tô pensando ainda se eu vou deixar salva. Não resolvi. A última eu não deixei. Mas talvez eu deixe 24 horas. Então compartilhem e a gente se fala.